Agradeço e proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, rejeitou as preliminares e, no mérito por maioria, julgou procedentes os pedidos formulados na representação especial para condenar ambos os investigados pela prática das condutas vedadas, aplicando ao primeiro investigado, Jair Messias Bolsonaro, multa no valor de R$ 425.640 e ao segundo investigado, Walter Souza Braga Neto, multa no valor de R$ 212.820. B. Julgou procedentes os pedidos formulados nas AIGES para condenar Jair Messias Bolsonaro e Walter Souza Braga Neto pela prática de abuso de poder político e econômico nas eleições 2022, declarando-os inelegíveis pelo período de 8 anos seguintes ao pleito de 2022. O desfile de tratores. Se não bastasse a primeira vergonha do verde periquito, nós tivemos a segunda vergonha, desfile de tratores. Tratores no ato cívico-militar. Será que se atletas de bicicleta pedissem, ou carros antigos? Não, tratores, por que tratores? Para demonstrar o apoio, e todos sabem, havia, como houve, um grande e lícito apoio do agronegócio a uma candidatura, mas para veicular esse apoio no desfile. Ora, novamente a confusão entre o eleitoral, aqui beirando até o eleitoreiro, e o cívico-militar. Todo o discurso preparado era para afugentar aqueles que não concordassem com as ideias desse candidato à reeleição. Ou seja, a festa do bicentenário era a festa, abre aspas, das pessoas de bem. Há um trecho aqui, é a festa da independência contra o comunismo, contra o socialismo, contra a praga petista, contra a praga vermelha, contra o aborto, contra a legalização das drogas, contra a ideologia de gênero e contra tudo aquilo que aterroriza as nossas famílias. Fala do então candidato Carlos Jordi convocando para isso. E esse trauma contra comunismo, socialismo, que um dia vai ser explicado por historiadores no Brasil. E o presidente, no seu discurso, então presidente, candidato à reeleição, dizendo, agora ou nunca, lutar pela liberdade. Ou seja, isso, obviamente, é mais uma questão importantíssima, também trazida, claramente no voto do eminente ministro relator. Isso claramente era uma convocação para uma festa cívico-militar só para os seus eleitores, afugentando como afugentou os demais. E como no Rio de Janeiro, isso é fato notório, a imprensa divulgou longamente, não conseguiria afugentar aqueles que não eram seus eleitores do desfile tradicional, então se cancele o desfile tradicional. Para que desfile? Vamos fazer, em Copacabana não pode, então não vamos fazer mais. Vamos utilizar as Forças Armadas como se fosse nossas forças privadas. Vamos pedir uns tiros para a Marinha, vamos pedir os paraquedistas, vamos pedir avião para chamar o nosso eleitor. Ora, só não enxerga com devido respeito quem não quer enxergar. Na inserção de propaganda do candidato Jair Messias Bolsonaro, veiculada um dia antes, dia 6/9/2022, veja, inserção de propaganda do candidato. Não estamos falando do presidente, um dia antes, convocar cadeia nacional de rádio e televisão. Propaganda do candidato Jair Messias Bolsonaro. Novamente a confusão entre o privado e o público. Novamente a confusão entre o cívico-militar
e o eleitoral eleitoreiro. Nesse 7 de setembro, eu convido as famílias brasileiras a irem às ruas para comemorar os 200 anos da nossa independência. Pela manhã estarei em Brasília, à tarde em Copacabana, no Rio de Janeiro. Compareça, a festa é nossa, é do Brasil, é nossa bandeira verde e amarelo. Presidente Bolsonaro, vice Braga Neto. A questão aqui que se coloca é que desde o início, desde um mês antes, passando pelos eventos, pela organização do evento, até depois a repercussão dada, seja pela TV estatal, como várias vezes aqui foi citado, foram só de falas quase 3 horas a TV estatal, e fazia, seja no palanque depois, e foi dito aqui o constrangimento da apresentadora, porque já havia acabado o evento e continuava a mostrar, daí, já havia acabado o evento 1, já eleitoral, e aí escancaradamente o evento 2, eleitoreiro, havia começado. E há várias falas, logicamente, aí é o povo brasileiro que hoje está indo às ruas, o que está em jogo é nossa liberdade, nossa chegada ao poder. Com a nossa chegada ao poder em 2019, ressurgiu o patriotismo no Brasil. Veja, nós estávamos comemorando 200 anos de independência, não a chegada de alguém ao poder. E as condutas impugnadas que versam sobre o uso do aparato estatal na celebração do bicentenário, essas condutas, elas são flagrantes. O abuso das condutas, basta verificar, e aqueles que não se recordam, basta verificar e olhar os vídeos, as imagens, para se verificar que no dia 7 de setembro, o que se fez foi, diria, o grande finale de algo que já estava sendo engedrado, e os vários votos que me antecederam assim mostraram, engedrado desde a convenção do Partido Liberal até o dia anterior. E naquele dia 7 de setembro, houve, eu não diria nem uma confusão, houve uma verdadeira fusão entre o ato oficial e o ato eleitoral. O abuso, é claro, há a descrição, o roteiro decantado durante um mês, desde agosto, o roteiro previa o início em Brasília, toda a sequência, o chamamento de Brasília para o Rio de Janeiro, a alteração absurda, vejam, uma alteração absurda, utilizando-se da prerrogativa de comandante em chefe das Forças Armadas, simplesmente não houve o desfile tradicional do Rio de Janeiro. Por quê? O que se adequava mais à política eleitoral, à campanha do candidato à reeleição, era um desfile em Copacabana, para encerrar no Forte de Copacabana, o seu grande showmício. Mas, e há aqui o ofício pedindo e o ofício negando, a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro bem colocou que era um absurdo, seja do ponto de vista histórico, tradicional, essa alteração, seja do ponto de vista logístico. O prefeito Eduardo Paes assim se manifestou. Vejam, só esse fato, uma alteração das Forças Armadas, a utilização do seu cargo como comandante em chefe das Forças Armadas, para alterar o tradicional desfile do Rio de Janeiro, de 7 de setembro,
simplesmente, que deixou de existir, não houve desfile. Veja, não houve desfile no Rio de Janeiro. Não houve por quê? Porque o candidato à reeleição não quis que fosse o tradicional desfile. Queria simplesmente que fosse um desfile que levasse ao final o Forte de Copacabana, onde lá estava montado o seu aparato eleitoral. Mas não foi só isso. Foi muito pior que isso. Não houve desfile, mas houve chamariz para o seu eleitorado. Inclusive, e depois rapidamente vou aqui relembrar, mas inclusive já no palco, já se dirigindo ao palco, já totalmente o evento eleitoreiro, paraquedistas, tiros da Marinha, aviões da FAB passando, ou seja, houve a lamentável, a triste instrumentalização das Forças Armadas para uma candidatura a presidente e vice-presidente da República.